É uma honra muito grande estar aqui com o pessoal da comunicação do Clube Paineiros do Morumbi para falar um pouco da minha história, que já nesta altura da vida é bastante longa no Clube Paineiros. Eu resolvi entrar para sócio no clube em 1961. Nessa época eu estava fazendo a faculdade, estava no primeiro ano da faculdade, e quis convencer meu pai de tudo quanto é jeito que ele me emprestasse dinheiro para eu ficar sócio. E ele disse: de jeito nenhum, meu filho, você vai voltar para o interior depois de formado, pois não tem sentido nenhum ficar sócio de um clube como esse. E eu voltei de novo a ter interesse e fiquei sócio, fiz uma proposta para ficar sócio em 1971 e em 1972 comecei a frequentar o clube, desde então. Aí a família morando aqui perto relativamente, aqui próximo ao Shopping Butantã, fica muito fácil de vir ao clube. A minha mulher e os 4 filhos frequentaram muito o clube, tanto quanto eu e ela, durante período até os meus filhos se tornarem adultos e perderem a condição de sócio do clube. Hoje quem mais frequenta sou eu, pô. A minha mulher frequenta relativamente pouco, e o meu filho, a quem eu doei o título, frequenta com a família dele o clube razoavelmente. Não é tanto quanto eu gostaria, mas isso que acontece. Falando um pouco da minha história, eu participei como sócio, como associado do clube durante muitos anos e não me preocupei absolutamente com nada de política no clube. Nesse tempo era tradição no clube, muito interessante isso, de que as pessoas não falassem aquilo que faziam fora do clube. O clube era tido, durante muito tempo foi assim tido, como uma ilha fora da sua vida. Você adentrava o clube, você passava a viver uma situação completamente diferente e divergente até daquela que você tinha fora do clube, pois essa era a ideia que a direção do clube da ocasião tinha a respeito do clube. Aos poucos isso foi mudando e hoje é muito comum você ter associados que trabalham profissionalmente para outros associados e dentro do clube se desenvolve comércio, indústria e prestação de serviços de todo quanto é lado. Isso que eu particularmente acho que seja adequado. Mas eu jogava futebol de salão e fazia ginástica no clube nessa ocasião. E o pessoal da ginástica lá, que participava ativamente da política de então do clube, resolveu me convidar para ser conselheiro, isso em 1982, 83. Me candidatei a conselheiro do clube e fui eleito na primeira eleição e faltou, acho que 2 anos para completar 30 anos do clube. E a primeira grande aventura na ajuda que eu pude dar na direção do clube foi o regulamento do atleta militante. Discutia-se na ocasião muito sobre a questão do atleta militante, todo mundo afirmando no conselho de que não devia ter, que devia ter, que aquilo era um absurdo, e eu levantei a voz lá e disse que faltava regulamentar. Bastava regulamentar e seguir o regulamento, o atleta militante seria uma forma de encarar o esporte no clube muito bem vista por aqueles que poderiam colaborar com
a melhoria da qualidade dos nossos atletas aqui dentro do clube. Apresentei o projeto, foi aprovado e até hoje esse regulamento ainda prevalece com algumas alterações, obviamente. Com essa história do atleta militante, eu chamei um pouco de atenção do Dr. Cleiton Branco, que me convidou na diretoria, na ocasião em que ele voltou a ser presidente do clube, porque deixou de ser alguns anos, depois voltou. Ele me convidou para ser diretor de esportes do clube. E eu, durante 2 anos, que era o mandato de então, nós trabalhamos muito no esporte do clube e conseguimos fazer algumas mudanças bastante interessantes. A primeira delas foi acabar com o departamento de tênis do clube. O departamento de tênis do clube era muito maior do que o departamento de esportes. E era curioso que era todo fechado dentro de salas, né? E eu resolvi fazer uma proposta para a arquitetura do clube, falando com o arquiteto Paulo Bastos, para melhorar um pouco aquela área onde hoje é o departamento médico, ampliar aquilo, e a Secretaria de Esportes foi instalada ali com vidros e sem divisões nenhuma, de uma maneira que a gestão do esporte ficasse transparente. Parece pouco importante que a parte física de uma instalação qualquer, de um trabalho qualquer, seja influente, mas é. A diretoria de esporte virou transparente, fizemos a união de todos os esportes e o departamento de tênis, que era maior do que o departamento de esportes de modo geral, passou a ser apenas um elemento daquela gestão. Na diretoria de esportes, uma das coisas interessantes que consegui convencer todo mundo de fazer foi fazer calendário. Vamos fazer um calendário. Não, mas isso é impossível, as federações não seguem calendário nenhum, isso não existe, isso é impossível. Eu disse, se nós acertarmos no primeiro calendário, coisa de 20% do que deve ser o esporte no clube, eu fico satisfeito. E isso podem crer que vai crescendo, essa história de fazer um calendário para tocar o esporte dentro do clube. E foi o que aconteceu. Naquela época, um resultado muito interessante disso foi que havia a Olimpíada dos Coroas. E se insistia em fazer a Olimpíada dos Jovens e outra Olimpíada das Crianças, e não havia espaço praticamente para fazer essas outras 2 competições de integração do associado no Paineiras. Graças ao calendário, as pessoas que dirigiam a Secretaria de Esportes começaram a perceber que tinha espaço para trabalhar. Como já estava previsto que em tal mês começaria a Olimpíada dos Coroas, ficou fácil em colocar qual mês começaria a Olimpíada dos Jovens e a Olimpíada Infantil. E nós tivemos a convivência das 3 Olimpíadas no clube durante muito tempo, graças ao calendário. Por incrível que pareça, isso foi um belo resultado. Aí deixei a gestão de esportes do clube, acredito que tenha feito boas contribuições para essa gestão do esporte. Eu voltei para o conselho e comecei a participar de comissões temporárias. Como advogado que sou, ficou fácil de me colocarem em comissões que estudavam estatuto, que estudavam regulamentos, e fazendo uma porção de coisas interessantes aí, algumas sugestões. A política do clube é muito complicada de ser levada em frente. Nós não temos aqui índios no clube, nós temos caciques e pajés. E é difícil você convencer cacique e pajé de fazer qualquer coisa, mesmo que seja em benefício do clube. Então, as coisas andam devagar e acabei concluindo que o ciclo de implantação de qualquer
qualquer ação no clube, qualquer atividade, é um ciclo de 4 para 8 anos. Não é menos do que isso. Se ilude o dirigente que acha que entrando no clube pode mudar todas as coisas no dia seguinte. Não consegue. É 4 anos, é 8 anos. Hoje, talvez, pela comunicação, isso tenha diminuído um pouco, mas custa muito tempo, muito sacrifício, muita conversa para se fazer pouco. Mas o clube, inegavelmente, nesses anos todos que estou aqui, explodiu em termos de administração, melhorou muito, tudo no clube hoje. O clube está num nível maravilhoso. Mas quem acompanha a política do clube, quem acompanha a administração, curiosamente consegue enxergar os defeitos e não consegue enxergar as qualidades. O clube está com a qualidade ímpar, está muito bem administrado nesses anos todos passados e tem ganho a admiração não só dos associados, como também de toda a comunidade que nos cerca. A atividade que me dá mais orgulho de ter feito no Conselho foi a insistência durante 8 anos, começamos cerca de 1992, por aí, a insistir que o clube deveria ter um plano diretor. Isso porque achávamos que está errado o estatuto em exigir que a diretoria faça um plano de 1 ano de gestão. É simplesmente ridículo pensar na arrecadação que nós temos, você colocar planejamentos de 1 ano, e não mais do que isso. E o que estava por trás desse projeto do plano diretor é exatamente estender esse período para períodos de 5, 10 anos, de no mínimo médio prazo e de preferência em longo prazo. Gastamos todas as comissões que participaram da construção do clube diretor, foram cerca de umas 50 pessoas, mais ou menos. Conseguimos, durante 4 anos, discutir o que seria o plano diretor e chegamos à conclusão que ele deveria ser um instrumento de planejamento estratégico do clube e conseguimos fazer um primeiro plano modesto, mas muito conceitual. O segundo plano que foi feito, o primeiro plano era para valer de 2010 para valer de 2000 a 2010. O segundo plano era para valer de 2010 a 2015 e nós chamamos de PD+5. Esse PD+5, nós trabalhamos muito no próprio plano, no seu conteúdo, e trabalhamos muito também na apresentação do plano, de modo que, ao fazer um plano fácil de ler, com muita ilustração, com muito gráfico, ele ficou muito interessante, ficou muito fácil de ser assimilado, principalmente pela administração contratada do clube. Eu ouvi, durante minha estada no Conselho, muitas críticas em relação ao plano diretor. A principal delas dizia: não, o plano diretor foi posto na gaveta, não serve para nada, nunca serviu para nada. Mas quando conseguimos ter a terceira ou quarta comissão que fez o PD+5, nós conseguimos revisar tudo que foi feito, e eu tenho um número na cabeça, coisa entre 70% e 80% do que foi escrito foi realizado. Muitas coisas melhor do que o plano diretor visualizava. Exemplo, a biblioteca. A biblioteca foi uma ideia de que biblioteca não é um lugar onde se guarda livros, onde se vai ler livros. Biblioteca é um repositório de dados, informações, livros e escritos, poesia, prosa, que deve ser revisitado
e que deve ter um conteúdo muito mais amplo. Na ocasião, pensamos que ela deveria ser o nascedor, ou a raiz, ou a semente do memorial do Paineiras, para guardar também não só os livros, as revistas, os jornais, tudo, mas a história do clube toda ela. E nasceu o Memorial do Paineiras, está aí, precisa ser muito trabalhado ainda para se chegar lá, mas tudo isso me dá uma impressão clara de que o projeto da biblioteca, enquanto repositório de dados e informações, cresceu muito mais e ultrapassou tudo aquilo que as comissões do plano diretor haviam pensado que devia ser. Curioso é perceber que a instalação física, de novo, falando sobre isso, da biblioteca saiu muito melhor, mas muito melhor mesmo do que a gente havia pensado, e a gestão que foi encarregada de construir a biblioteca o fez de uma maneira exemplar. Outra imagem boa do plano diretor, outra realização do plano diretor muito interessante, foi a ideia de trazer para dentro das discussões do plano diretor os ex-diretores da diretoria, ex-presidentes da diretoria, ex-presidentes do conselho, para discutir as ideias, né? Além de visitas que a gente fez a todos os clubes de São Paulo, além de conversar com todos os funcionários que podiam influir na construção de um plano diretor melhor, nós conversamos com os diretores da diretoria e do conselho, ex-presidentes da diretoria e do conselho. E entre eles se destaca uma coisa interessante: o Calia, que foi responsável por muita coisa que aconteceu no clube, nos deu uma ideia em uma reunião, que nós registrávamos tudo o que havia sido dito dentro da reunião do plano diretor. Ele disse: precisamos ligar o clube velho ao clube novo. O clube novo é exatamente lá a cobertura que foi feita e aquele projeto que decorreu do deslizamento das quadras de tênis fest, e aí o buraco criado, o desafio lançado para se fazer o novo Paineiras. É incrível que muita gente não sabe que aquilo lá tem 8.000 metros de área construída. E incrível que, ao dizer do Calia, no dizer do Calia, liguem ao clube velho ao clube novo, nós começamos a discutir na diretoria o que devia ser. Naquela época eu era vice-presidente da diretoria, então participei muito ativamente disso. A ideia era discutir o que ligaria. Aí surgiu, com muita naturalidade das discussões, a passarela. Só que a passarela inicial, ela deveria começar aqui na altura do Válipo e atingir aqui as quadras 1, 2, 3 e 4 aqui naquela altura, né? E alguém, numa dessas visitas de quinta-feira do clube, havia dito: não é melhor fazer em cima? E aí a passarela foi realizada, o projeto, na parte de cima. E, para surpresa nossa, sem que a gente tivesse pensado nisso, dá para perceber hoje que você sai da rua, do nível da rua, e desce mais ou menos 60 metros até o campo de futebol, descendo 3 andares de elevador e andando mais ou menos 200, 300 metros e descendo outro tanto de elevador para chegar lá no vale. A realização que eu tenho em mente a respeito dessa vantagem de ter a passarela foi um dia encontrar uma senhora empurrando um carrinho de bebê lá no fitness. Achei que era a realização de um sonho. E da mesma forma, um antigo sócio, que já tinha os seus quase 90 anos, andando pelo fitness com um jornal embaixo do braço. Jamais se esperaria que ele descesse até lá se não fosse o acesso pela passarela e pelos elevadores. Bem, resolvi doar o título ao meu filho, deixei de ser conselheiro.
quase que me aposento no conselho, faltaram 2 anos para completar 30 anos de conselho. E aí comecei a investir em ajudar as diretorias a realizar algumas coisas que haviam sido comentadas e feitas. Uma delas, que acho que a gente já conseguiu chegar lá, é nomear uma nova comissão temporária para um novo plano diretor, já que o plano diretor terminou em 2015, precisamos continuar por mais 5 ou mais 10 anos e olhar estrategicamente qual vai ser o futuro do clube. Uma outra coisa que temos feito ultimamente é a questão da segurança. Surgiu dentre os associados uma conversa de que a segurança estava precária dentro do clube e principalmente fora do clube. E formamos então um grupo e demos o nome de FOCO, Formadores de Opinião Comitê Organizador, e esse comitê organizador está tratando da questão da segurança e nós estamos já adiantados na ideia de formar um núcleo de ação local Paineiras, chama NAL Paineiras, NAL Paineiras, e esse núcleo deve providenciar uma melhoria na medida do possível, com assistência do Conselho Municipal de Segurança, que funciona aqui perto do Palácio. Junto com eles estamos tentando ver se a gente consegue melhorar a segurança do entorno do clube. Tenho muito orgulho de participar desse grupo de discussões e já estamos bem adiantados e o presidente Daniel está insistindo muito de que o Paineiras pode cooperar muito com essa melhoria da segurança do entorno. E agora mais um projeto surgiu, o Daniel resolveu nomear o Roberto Delmanto como diretor de sustentabilidade do clube, e sendo amigo do Delmanto e trabalhando com ele em alguns casos profissionais, ele me convidou, me conhecendo aqui do clube, sabendo que sei um pouco da história. Estamos começando a dar os primeiros passos para desenvolver um projeto de desenvolvimento sustentável para o clube. No plano diretor, há menções a essa ideia de cuidar do meio ambiente do clube, incluindo naturalmente o associado nessa história. O associado é parte fundamental e integrante e indissociável do meio ambiente no clube. Então, tratar de todas as questões sob o ponto de vista de sustentabilidade é uma ideia nova e muito mais ampla daquela que existia dentro do plano diretor anterior. Então, estou muito satisfeito com essa ideia de participar desse grupo também e ajudar naquilo que for possível para nós construirmos um Paineiras cada vez melhor, para nós melhorarmos a qualidade de vida do Clube Paineiras do Morumbi, coisa que todos os sócios, cada um de per si, deve se aplicar. Muito obrigado.